Alô, você de todo mundo que se liga no nosso cast, aqui é Chikovski falando, o seu idiota com acesso à internet preferido. Eu estava perdendo muito tempo em editar os vídeos de forma inteira, né? Botando entradinha, né? Cortando, fazendo um corte só para o vídeo. Só que isso toma muito tempo, mesmo otimizadamente no Movie Maker e tal. Então eu decidi fazer a entrada junto com tudo. A gente vai fazer aqui hoje nos mínimos detalhes do Camaleão, do camarada Bruno Torres. Já estou com ele aberto aqui, ó, para você ver, para a gente começar a fazer essa brincadeira, né? O sistema do Camaleão, agora então intitulada Camarada Jogos, além do sistema Camaleão, conta com o Moinho Vermelho, que é um cenário de fantasia, de baixa fantasia, né? Eu diria até que não fosse uma magia ou outra, uma raça diferente, eu diria até que é um medievo bem coisa. Mas eu não vim para falar do Moinho RPG. Mas faremos. É um cenário que vale a pena. A gente vai falar do Camaleão do Bruno, lançado em junho, 10 de junho de 2020, né, no meio da pandemia. E é um sistema que se pretende genérico, né? Usa dados de 6 lados, né? Eu apoio muito a proposta do Camaleão. Não concordo muito com o sistema de dano. Eu já conversei isso com o Torres. Beleza, Torres? E sou meio avesso. Mas, no mais, se vocês quiserem saber mais da jogabilidade, né? Porque lembrando que nos mínimos detalhes eu venho aqui e folheio com vocês todas as páginas dos livros, né? Mostrando para quem não conhece o livro para então conhecer, né? Então o que acontece é o seguinte: se você quiser saber mais das mecânicas, eu vou recomendar para vocês um vídeo ótimo que a galera do Goblins Insanos, do César Cozin e do Mestre Alê fizeram. Vai estar o card aqui, ó. A luz, aqui em cima, ó. Vai estar aqui o cardzinho agora, para você dar uma olhada nas mecânicas que eles fizeram, uma pormenorização no quadro Apresente o seu RPG, tá? Então vamos ao que interessa. Primeiro, vou pedir para você que se inscreva nas nossas redes sociais, tá? @OcioLevaOvício no Twitter, OcioCast, perdão, @OcioCast no Twitter, no Telegram e no Facebook, tá? Além de acessar o site Ócio Leva ao Vício, tudo junto sem acento, né? .blogspot.com, tá ok? Então vamos ao que interessa. Deixa eu botar aqui a apresentação. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Meu cachorro está em dócil. Hoje eu poderia... Tá tudo errado aqui. Os mínimos detalhes. Aí, ó. Coisas dos mínimos detalhes aí. Pronto, tudo certinho. Vamos que vamos. Então tá aí, ó. Sistema Camaleão, né? São 2 livros básicos, tá?
é o livro básico e o livro do narrador, só para dar suporte aos narradores para o sistema Camaleão, beleza? Lembrando que o sistema Camaleão ele é aberto, né, para produção de conteúdo e tem licença criativa comunal, né? Eu estou vendo um nome aqui de uma camarada conhecida, camarada Luana Bortoluzzi, camarada de plenária. Legal, legal. Vou perguntar se é a mesma Luana Bortoluzzi, né? Enfim, vamos lá. Aí você tem aí os endereços, né? Apoia-se Camarada Jogos, né? O Pix também para você contribuir. E vamos lá, autor Bruno Torres, título Sistema Camaleão, livro básico. As artes, o Camaleão é produzido sem fins lucrativos e possui distribuição gratuita. As imagens exibidas no livro pertencem aos seus respectivos donos. A capa da camarada Bortoluzzi. Primeira edição, contato, o e-mail do Bruno é camaradabruno@yandex.com. Então vamos lá. Essa versão de 30 de julho, né? Uma versão revisada de 30 de julho de 2022, a mais recente, tá? Versão do livro revisado. Vamos lá. Aí a gente tem o sumário, né? A introdução, jogador de primeira viagem, o que é RPG, o que é preciso para jogar, o presente livro base, sistema Camaleão, rolando dados, sucesso e fracasso, bônus e redutores, vantagens e desvantagens, pontos de personagem, alguns conceitos e regras. Parte 1, personagens, criando um personagens preparativos. Primeiro passo, atributos, segundo passo, focos, terceiro passo, saúde, quarto passo, qualidades e defeitos, quinto, idiomas, sexto, deslocamento e carga, mais detalhes, opcional. 2, foco, entre parênteses, perícia, né, para designar do que está se falando, né, sobre os focos, regras de focos de resistência, simples, comuns e incomuns, qualidades e defeitos, né, a boa e velha vantagens e desvantagens, né, mas eu gosto mais desse nome, qualidades e defeitos, eu acho mais maneiro. Características únicas, impondo limites, categorias, FMS, espadinha. Lista de defeitos e tal. Subúrbio tá maluco hoje. O subúrbio tá maluco. Hoje começou, eu não fiz esse vídeo, eu tô fazendo esse vídeo aí agora, são 7 minutos para as 18 horas do dia 15 de dezembro de 2022. Eu era para estar fazendo esse vídeo desde de manhã quando eu acordei. Mas era Maquita, aí eu desisti. Depois, na parte da tarde, quase a tarde toda, motosserra. Motosserra, porra, torando. Tipo, na frente Maquita, atrás motosserra. Agora deu uma diminuída, aí começou agora a moto para cima e para baixo. Muito bom produzir conteúdo no subúrbio saigonçalense. Mas enfim... equipamentos, itens, recursos, dinheiro, cenário, recursos de início de renda, itens, serviços diversos, armas, usando armas, estatística das armas, armas de combate corpo a corpo e à distância, escudos e armaduras, usando escudos e armas, estatísticas dos escudos, estatísticas das armaduras, lista de recursos e armaduras. 3. Lembrando, tá? Não é porque tem a parte narradora aqui que o segundo livro seja desnecessário, né? O segundo livro, né, para o narrador, ele aprofunda a função do narrador, beleza? Com esse livro aí você já consegue já começar a mestrar para os coleguinhas esse sistema Camaleão. Mas no segundo você vai pegar pesado, na orientação para o narrador, que é como chama o mestre no sistema Camaleão, para você mestrar com todo o suporte possível. Então, é o papel do narrador, conduzindo o combate, sorteio de iniciativa, rodada turno, ataque e defesa, redutor de dano,
Matriz de combate, ataque de oportunidade. Manobras especiais de combate. Conduzindo uma história, cenário de aventura, tipo de aventura, conduzido as partes, ameaças, regras novas na ficha. E a ficha de personagem. Então vamos lá. Aí a gente passa, né, o jogador de primeira viagem, né, introduzindo para quem não conhece, né. Eu gosto, lembrando que essa disposição das páginas tá ruim, porque, né, eu vou abrir aqui em outro. Deixa eu ver se eu consigo abrir em outro aqui. Porque fica essas páginas esquisitas. Porque ó, vamos ver se assim fica mais bonito. Opa. Ferramenta, não. Visualizar. Exibir página. Opa. Ah, tá mais bonito? Ah, agora sim ficou bonito. Então vamos usar essa exibição aqui, ó. Não, essa não. F11. Ó, começou a barulheira de novo. F10. F10. Ô, meu pai, cadê a tela cheia nessa porra? Não é modo leitura não, pô. Cadê o F11 nessa porra? F12, F11. Ô, porra. Difícil, hein, minha gente? Deixa eu dar uma pausa aqui que tá foda, não dá. Agora, 21h40, a gente pode continuar da onde a gente parou, né? Porque não tem mais barulho de ninguém no subúrbio. Pode ser que passe alguma moto agora, mas agora a gente pode começar, voltar a folhear o sistema camaleão em paz, né? Então, a gente vem passando pela introdução, né? O jogador de primeira viagem, né? Para quem nunca tenha jogado o sistema, né? Explicando o que é RPG, os jogadores, o narrador, né? O que é preciso para jogar, dados comuns. Os jogos de RPG mais famosos costumam usar dados multifacetados que possuem 4, 8, 10 ou mais faces. Entretanto, esses dados mais voltados ao público de RPG e dados de jogos de mesa e dos jogos de mesa são mais difíceis de encontrar. O subúrbio agradece, né? Porque se não tem o dado para jogar vendendo na venda do seu Zé, o seu sistema falhou, falha e falhará. Entendeu? Se não tem o seu sistema na venda do seu Zé, meu irmão, suburbano nenhum vai jogar seu sistema. Você vai me desculpar. Mas as pessoas têm celular. Que pessoas? Que pessoas têm celular? Entendeu? Tem dado no Google. Metade da população brasileira não tem acesso à internet. Acorda pra vida. Então vamos lá.
Então, por isso que o sistema camaleão utiliza apenas os dados comuns genéricos, que possuem 6 faces com a probabilidade de resultado de 1 a 6 por cada dado. Né? Além de ser tipo de dado mais acessível, o fato de utilizarmos apenas um tipo de dado facilita a aprender as regras, certo? Aqui ele recomenda que você tenha mais de um dado, né? Se você puder ter mais de um dado, dinamiza mais a coisa toda. Aí fala do livro básico, da ficha de personagem, né? O bom e velho lápis, papel, né? Rascunho e borracha. Incrementando o jogo, né? Aí você pode usar mapa, pode usar marcador, né? Token, né? Mapa de luta. E fala dos suplementos do Camaleão que saíram ou que sairão em breve, tá? Aí a gente tem uma listinha aqui do livro básico, o livro do narrador, que eu já comentei com vocês, o escudo do narrador. Camaleão medieval, que seria, a meu ver, o Moinho RPG, né? Ou eu posso estar enganado e de repente o Moinho RPG é só estritamente o cenário, né? Um cenário do medievo usando o sistema camaleão, né? Aí tem bestiário, grimório, horror, criaturas do medo, magia de sangue, ação. Teremos ação também nos mínimos detalhes mais para frente, tá? NPCs modernos, arsenal moderno. Aí o presente livro básico. Aí ele especifica o que tem, o que você vai encontrar, né, no livro básico. Eu queria deixar destacado aqui o Torres. Eu gostei dessa bordinha de caderno, né? Ficou bem legal essa brincadeirinha aqui de bordinha de caderno. Ficou bem legal. Eu gostei bastante. Aí a gente tem aqui, né, falando o que há nesse livro, a introdução, especificando, né, capítulo a capítulo, né, o que você vai encontrar aqui. Aí sistema camaleão, né? Para quem ainda não sabe a diferença, Camaleão não é bem um jogo de RPG em si, mas um sistema de regras que você pode usar para praticar jogos de RPG. Ou seja, ele é um sistema de regras genéricas para você aplicar em qualquer gênero de RPG que você queira. Assim como GURPS, assim como o 50-50 da Lampião Game Studio, o 3D&T da sua terceira edição em diante. Enfim, tem N jogos. Eu tive contato mais recentemente com outro jogo genérico de língua hispânica, que é muito legalzinho também. Eu acho que ele é de 2002. Mas vamos lá. Dungeons and Dragons, por exemplo, pode ser considerado em si um próprio jogo, tanto quanto é também um sistema de regras. Um sistema de regra que, quando sai do Dungeons and Dragons, é bem fraquinho. Bem fraquinho. Você vê pelo Mutantes Malfeitores, por exemplo, ou o D20 Modern, ou até o próprio Ação, que eu comentei que eu vou falar mais pra frente aqui, ainda no mês dos Cria. É uma gambiarra, sabe, que funciona, mas não é uma gambiarra que você quer ter para sua vida inteira, entendeu? Então, Mutantes e Malfeitores, dá para você rodar uma campanha? Dá. Mas depois, no final da campanha, você fica estafado do sistema. Eu tenho aqui em casa a primeira edição que a Jambô publicou, e eu confesso para vocês que depois de uma campanha eu estava muito mais tendencioso a voltar ao
ao 3DT RAT, né, que o pessoal fala, RAT, né, revisado, ampliado e turbinado, com as regras do FUTIM, né, que adiciona o conceito de poderes e tal, para o mesmo gênero. Ou então GURPS mesmo, só que eu só fui ter os livros de GURPS na pandemia. Então, se eu fosse jogar com o que eu tinha, né, era mais negócio. Eu achava mais negócio jogar super-herói com 3DT do que com o próprio Mutantes e Malfeitores, que é uma gambiarra em cima do sistema usado pelo Dungeons and Dragons, terceira edição. Enfim, aí a gente vai já a citação, já citamos aqui o Dungeons and Dragons, né? D&D não é um sistema feito para jogar D&D, D&D é um sistema feito para jogar D&D. É exatamente isso que eu acabei de falar. Ele é feito para você jogar aquele contexto, naquele cenário aquela proposta, né, de gênero de alta fantasia, né, e tudo mais. Dá para você reduzir a fantasia, fazer um negócio mais mortífero e tal, não sei o que, mas é só oscilação dentro do mesmo gênero. Outros também vão pelo caminho similar, né? Pathfinder, Cyberpunk 2020, Shadowrun, Castelo Falkenstein, entre outros. Todos sistemas para um jogo. Né? Para cada gênero que você faz, você tem uma regra específica, que a meu ver é um retrocesso do cacete. Né? Pode ser um ranço de quem já foi vacinado com GURPS como eu, mas não tem a menor ciência você ter que aprender uma regra e perder tempo para cada gênero que você for jogar. Porque, porra, você pega um jogo tipo Ópera, tipo o GURPS, tipo Camaleão. Cara, você tem um livro, ou dois, né, no caso do Camaleão, ou do GURPS também. Agora, na quarta edição, são 2 livros básicos. E você, aprendeu aquela regra, primeira sessão, segunda sessão, na terceira tu já tá prático já, tu já sabe. Só vai mudar a encenação e conforme você vai trocando de gênero. Você vai fazer ficha mais rápido, você vai se divertir muito mais tempo, porque você não tem que parar e olhar a porrada de livro básico para você aprender a regra, para você fazer personagem, para você, sabe? Entendeu? Você já tem a mecânica na cabeça e você vai. Então, para mim, qualquer jogo genérico é superior a qualquer outro jogo, né? Pelo simples fato de economizar o tempo do jogador. Aqui, ó, toma aqui esse livro aqui. Com isso daqui você joga a porra toda. Você tinha que comprar 3 livros caros pra caramba na década de 90 de Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição da Abril, pela Abril Jovem. Chegava GURPS, um livro só. Sabe? Enfim. Superioridade. Aqui, ó. Aqui ele vai puxando agora. Ele não é um sistema de regras versátil que adapta a diferentes estilos de jogo. O Camaleão funciona similar ao clássico GURPS e outros sistemas de RPG versáteis, tais como 3DT, Fate, Dharma, Savage Worlds. Dharma e Savage Worlds eu não confesso que eu não conheço muito, mas por exemplo o Daimon você consegue fazer essa adaptação também porque ele joga com porcentagem e a mecânica dele é bem intuitiva nesse sentido e você pode aplicar uma genericidade muito mais interessante no Daimon, né, do Del Débil do que, por exemplo, um D&D, né? Tem o 50-50 do Lampião Game Studio, que parece que não está mais distribuindo 50-50, só distribuiu por um curto período de tempo, ainda bem que eu consegui pegar ele nessa época. E o Ópera, né, o que eu já resenhei aqui para vocês 2 vezes.
Aí vai falando, né, as coisas, aí a gente pula para a mecânica intuitiva, né, para a gente já ir andando mais. Já tem quantos minutos? 25 minutos de vídeo. Eu vou agora dar aquela agilizada, né? Lembrando que se vocês quiserem saber, né, eu já mostrei o card para vocês, vou mostrar de novo o cardzinho do pessoal do Goblins Insanos que falou mais pormenorizadamente da mecânica, com exemplos e tudo mais, né? Apresentaram mesmo o sistema Camaleão para a comunidade RPGística. O card está aqui, lá no cantinho, lá, de lá, ó, lá no cantinho da tela, ó, do lado do passarinho, isso aí. A mecânica universal do sistema Camaleão consiste em apenas rolar um ou mais dados e, com essa rolagem de dados, tentar superar um número alvo, que em boa parte dos casos tem um valor de 6. O que define essa rolagem de dado é um dos 6 atributos: força, agilidade, vigor, intelecto, sabedoria ou carisma. Se você tiver valor 1 em força, role um dado. Se tiver valor 2 em intelecto, role 2 dados. Ou seja, para cada ponto de atributo que você tem, é um dado muito parecido com a primeira versão do Defensores de Tóquio, né? Onde você, dependendo do número do seu atributo, era o número de dados que você jogava. Ou será que é na segunda versão? Tem muito tempo, né, gente? Tem muito tempo, eu não lembro direito. Mas um dos defensores de dados, você usava a quantidade de dados que você tinha, né? Então, uma cacetada de dados para cada pontinho, né? Porque antes era pontinho igual o Mark Hagen fazia no Vampiro. Para cada pontinho era um dado. Mas vamos lá. Simples ou não é? Se a rolagem é de força ou intelecto, possui um número alvo de 6. Então basta rolar o dado de força ou 2 dados de intelecto e verificar se a rolagem igualou ou superou o número 6. Se igualou ou superou, então você foi bem sucedido na tarefa. Se o resultado do dado foi menor que 6, então você foi mal sucedido na tarefa. Bônus e penalidade, aí você vai ter, né, natação, no rio caudaloso, né? Aí você vai ter uma dificuldade maior, né? O que foi? O meu assistente aqui quer falar alguma coisa? O que você quer? Nada não? Vai lá para sua caminha, vai comer. Então, conforme você vai enfrentar uma dificuldade ou uma facilidade, você tem bônus e penalidade, como qualquer outro jogo de RPG. Aí a gente passa aqui para rolando os dados, né? Falando do número alvo, né? O padrão que já foi citado, né? Os atributos teste, como alcançar o nível o número alvo, né? O resultado for menor, em toda ação precisa ser teste. Sucesso crítico: sempre que você rolar um único dado e ele cair no resultado 6, role ele de novo ou role outro dado para confirmar o 6. Se a segunda rolagem cair novamente o resultado 6, então você confirmou o sucesso crítico e algo de muito bom pode acontecer. Então, o sucesso crítico, no caso, a falha crítica é o inverso oposto, né? Você tirar 1 2 vezes porque deu ruim, né? Eu particularmente não gosto dessa coisa de confirmação de crítico, mas enfim. Rolando 2 dados ou mais, tal, sucessos graduais, bônus redutores, focos perícias, né? Então a gente pega aqui, ó, mecânica universal do sistema Camaleão. Ao compreender o conceito geral que destrincha acima, você já compreendeu a mecânica universal e, portanto, já entendeu o que é mais importante nas regras. Essa sentença sintetiza a espinha dorsal do jogo. Então, atributo
mais o foco, né? No caso, como ele mesmo diz, o foco é como se fossem perícias, né? Que é dados mais bônus, né? Ou seja, você tem um bônus, né? Aqui, ó. E você tem aqui, ó. Por exemplo, quer ver? Ele vai dar um exemplo aqui. Compare o resultado disso com o número alvo, que representa o grau de dificuldade para conseguir realizar a tarefa, que por padrão quase sempre será em A6. E voilá, você já pode simular inúmeras situações com a cena. Obviamente há mais regras, todavia, essas são as derivadas disto, né? Então aqui, ó. Então, só para pegar aqui o exemplo que ele estava dando, né? O foco, no caso aqui, ele fornece um bônus, né? Em cima do número de dados que você tem, né? Então, você pega aí um atributo mais a perícia que te dá bônus na ação, né? Do teste daquele atributo, e você tem que tirar 6 ou mais, né? E aplicando o redutor também. Vamos supor que você seja campeão olímpico de natação e você, vai testar sua agilidade 1 contra uma penalidade menos 3, né? Que é um rio bem caudaloso, bem movimentado, né? Perto da cachoeira, né? Então, várias paradas acontecendo. Então, você tem um redutor de menos 3. Aí você vai pegar a sua agilidade, né? Que é o atributo correlato. Aí você vai pegar a sua natação, né? Então, a sua natação você tem bônus de mais 2. Aí você rolou o dado, tirou 4, mais 2, 6, você atravessou o rio caudaloso, né? Facinho, né? Então, a gente vai seguindo aqui, aí vem para a coisa das vantagens, né? Desvantagens, né? Que não é essa vantagem e desvantagem, é a coisa de ser fácil ou não ser fácil, né? Pontos de personagem. Aí você tem aqui, ó, os pontos iniciais do personagem, muito parecido com o GURPS, com 3DT, para você ver o nível, né, da sua aventura, da sua campanha. Custo negativo, melhorias mais comuns, alguns conceitos de regras, pontos de personagem, um dado, 2 dados, 3 dados, os atributos que a gente já falou. Ele usa o conceito da quarta edição do GURPS, né, do ferimento causado, dano da arma ou golpe, do ataque subtraído pela redução de dano, né, que é a redução de dano, é o redutor de dano do defensor, né, bem parecido. Aí a gente vai para carga, né, aquelas coisas todas. Aí a gente vem para personagem, né, criando personagem. Aí ele mostra já a fichazinha. É bem parecido os atributos básicos com o D&D, tá? Onde você tem aqui você tem força, agilidade, vigor, inteligência, sabedoria e carisma, que qualquer pessoa vai entender: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, né? Mas são mecânicas que funcionam, né? Testado já. Ele usa dessa premissa.
Essa coisinha de saúde aqui já é de outra parada, né? Então a gente vai vendo os construtos, né, efetuados para a construção as máquinas, né, o tipo do cimento, né, o vergalhão, né, a base da onde que veio cada peculiaridade do camaleão em si, né? Primeiro passo, atributos. 15 pontos por nível, né? Então, aí você aqui, ó, valor de atributo, em geral, um humano adulto típico tem valor 1 em todos os 6 atributos. Por isso, com base no parâmetro humano médio, ao construir um personagem do zero, automaticamente ele já começa com 1, com o nível 1, certo? Então, parâmetro 1, cadê? Medição de atributos e outras características. Então você já começa com 1 na porra toda. E isso vai escalonando, né? Então, para cada ponto, além de 1 que você compra, você paga 15, né? Então, para você ter, assim, por exemplo, você tem força 2, investe 15 pontos para ter força 3. Não, peraí. Caso o jogador queira ter um valor maior que 1 em algum atributo, então ele deve investir pontos para cada nível acima, né? Do 1. O personagem deve investir 15 pontos. Assim, para ter, por exemplo, força 2, investe 15 pontos. E para ter força 3, investe 30 pontos. Então, para cada pontinho que você vai para cima, você tem 15. Aí ele mostra aqui como que representa, tá? Então, ou seja, força 1 dado, agilidade 1 dado, porque é um dado que você joga. E aqui o custo, né? Se você botar mais 1, é só 5. Então, por exemplo, um dado mais 1 custa 5 pontos. Né? Você bota só um subnível de graduação, né? Aí tem aqui os custos e tal. Aí mostrando, falando dos atributos. Aqui fala da lateralidade, né? Essa que é lateralidade. Nem o GURPS, quarta edição, traduziu direito esse termo, né? No Sugip eu estou traduzindo corretamente, que é a lateralidade. Qual lado? Você é destro ou você é sinistro, canhoto, sei lá como é que você chama, né? Isso não interfere no jogo, né? A lateralidade do seu personagem é irrelevante. Nós não estamos na Idade Média, onde você recebia uma varetada quando você escrevia com a mão esquerda, né? O jogador que decide aí se ele vai jogar de destro ou de canhoto, né? Agora, usar a mão que você não está acostumado, que você não declarou nossa lateralidade, aí você tem um redutor, né? Provavelmente na hora de usar. É igual você jogar futebol, cara. Se você só chuta com a direita, quando você vai chutar com a esquerda, você tem mais dificuldade, né? Aí falando de usar armas e tudo mais, vigor, intelecto, sabedoria, carisma, vai destrinchando todos, né? Em cada atributo ele diz quais são os focos que são correlatos, né, a cada atributo. Ó, por exemplo, vou pegar aqui o carisma, né? Blefar, intimidação, obter informações, são focos simples, né? Focos comuns: canto, comerciante, diplomacia, hospedeiro, liderança, pedagogia, sedução, taberneiro, barman e trovador, né? São comuns. E incomuns são adestrar animais e encenação, por exemplo. Estão correlatos ao carisma. Perfeito? Segundo passo, aí você vai escolher os focos, né? Um ponto
de focos são 2 pontos para focos incomuns, né? Ou seja, os focos incomuns são mais caros, né? Conforme foi dito. Aí tem os custos pertinentes aqui, ó, limite de nível, né? Vai falando tudo para você conforme vai avançando. Passo 3, saúde. Essa parte da saúde eu acho bem interessante. A capacidade de ferimentos diz quanto o personagem suporta, né, a danos advindos de ataques, qualquer outro tipo de ação ou objeto que o personagem pode ferir. Na ficha do personagem, a sentença capacidade de ferimentos está representada como ferimentos. Aqui, ó, tá ferimentos aqui. O valor dessa capacidade equivale ao seu vigor. Então, por exemplo, se tem aqui, ó, por exemplo, se você tem vigor 2 e portanto capacidade de ferimentos 2, mas acha este um nível baixo para um personagem, tem por pretensão aguentar muitos golpes, você pode gastar 10 pontos de personagem, aumentando sua capacidade de ferimentos 2 para a capacidade de ferimentos 4, né? Conforme vai indicando aqui. 5 pontos, mais 5 pontos para ferimentos e mais 2 pontos para fadiga. Aí as condições, né? Agravante ferido, atordoado, explicando, né, as peculiaridades, recuperando ferimento, capacidade de fadiga, aí já são 2 pontos, né, de custo. Também está relacionado ao seu vigor, né? Mesmo esquema, só que o custo de ponto de fadiga é mais barato que o ponto de saúde. Morte fatigante, condição de exausto, descansado, perdendo saúde, né? Valores condicionais, outros perigos, doença, fogo, arma em chamas, mais 1 de dano, fogo localizado, exemplo, perna ou braço queimado, 1 de dano, lava magma, contato menor, 2 de dano, lava magma, dano de magma em cheio, 3 de dano. Né? Propagação de fogo, fumaça, respiração, aquela coisa toda. Medo, queda, criando perigos. Aí a gente vai para o quarto passo, né? Qualidades e defeitos, que são as vantagens e desvantagens, né? A agilidade contra projéteis, os exemplos citados aqui, né? Agilidade contra projéteis, força, ataque, né? Cascadura, né? RD-1, força e ataque, né? Eu acho que é esse o símbolo, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas enfim. Difícil de nocautear, força e ataque, ou combate, né? Pode ser. Analfabetismo é um defeito médio, né? Acredito. Vamos botar aqui, ó. 40 defeitos, pode ser menores. Cadê? Não boto o símbolo aqui, né? Esse M, o que representa esse M, né? Aqui, ó, os níveis de compreensão são materno, 3 pontos, com sotaque rudimentar. Tá? Então acredito que seja isso, né? Porque a única coisa que está na página referenciando é isso. Só pode ser isso, né? Aí a gente vai vendo o relógio, já deu 44 e a gente está em 1/4 do vídeo. Então a gente vai passando mais rapidamente para completar tudo antes de 1 hora.
Então a gente faz deslocamento, né? Carga, força vezes 15, né? Mais detalhes, ele vai minuciando, né? Teste de reação, aparência, a combinação do físico, né? E tudo mais. Antecedentes sociais, os níveis de dívidas, reputação. Aí a gente vai para a perícia, né? Sobre os focos, aprender foco, prelúdio, origem. 4 tipos de foco: foco de resistência, simples, comuns e incomuns. Criando novos focos, regras de focos. Quanto custa graduar em foco? Existe limite de graduação? Testes. Número-alvo. Aí facílimo NA2, fácil NA4, padrão 6, difícil 8, dificílimo 10, heróico 12 e quase impossível 18. Aí só se você tiver 3 dados para conseguir, né? Você tem, para fazer uma parada quase impossível, você tem que ter pelo menos 3 3 dados, né, naquele atributo, para você tentar de repente ter quanto é que é a porcentagem de cair 18 em 3D6? Eu acho que é 1,46 ou 0,46 ou 2,46, uma parada assim. Sucesso crítico e tal, testes opostos, né? Quando você e de repente a queda de braço de um NPC pertinente, né? Que tem a ficha, né? Você vai fazer um teste resistido, né? Vendo dinheiro. Aí a renda básica, né? Do personagem. Foco de resistência. Aí 1 ponto por nível, sem treinamento. Custo de graduação, graduações negativas. Lista de focos de resistência, autocontrole, fortitude, esquiva, percepção, sentir, motivação, vontade. Focos simples. Aí 1 ponto por nível de não treinado, né? Custo de graduação. Lista de foco simples, acrobacia, briga, blefar, escalar, equilíbrio, furtividade, intimidação, né? Aquelas coisas todas. Focos comuns, desvantagem aos não treinados, graduação, arcos, armas de balanço. Eu vi em seu Torres, eu vi armas de balanço, arte da fuga, armas de fogo, armas de arremesso, armas de haste, bestas, boas maneiras, cavalgar, camponês, canto, chicote. Vocês podem ver que tem o focus e a perícia, que é a perícia, o atributo correlato está entre parênteses na sequência e o custo aqui, né? Bem facinho de compreender. E é legal você anotar na sua ficha, tanto você mestre quanto você jogador. Se você vai pedir um teste nessa perícia aqui, você já bota anotado o atributo correlato para te facilitar na hora, não ter que ficar pesquisando o livro toda hora. Isso é dica do Serjão, lá do GURPS na Veia, para o GURPS, e se aplica aqui também, tá? Que aí, no caso do GURPS, a gente estava falando de anotar o custo pré-definido, né? Aqui também vale para botar na ficha e no preparatório, né? Aí vai seguindo aqui os focos incomuns agora, né? Todos os focos incomuns. Só coisa mais complicada, né? Tipo olaria, ocultismo, pilotar aviões, né? Coisas que são mais de um conhecimento mais denso por parte do jogador. Opa, pulei página aqui. Qualidades e defeitos, características únicas, né? Com acúmulos, prelúdio, sobrenatural, exótica,
defeitos bons, superar defeitos, peculiaridades, impondo limites, né? Derivação de real, limite de dano, defeitos e qualidades. Categoria FMS, aí, ó, física, mental, aí tá vendo o que eu estava falando lá atrás, que não tinha correlato? Está dizendo aí, física, mental, social e combate, né? A separação, né, das qualidades e defeitos. Opa. Caiu um negócio aqui no meu olho que eu não sei o que é. Como é que tá isso? A lista de qualidades, né? E vai uma porrada de qualidade, né? Coisa para um caralho. Aí tudo que você pode botar para deixar o seu personagem único. Eu achei que tá um pouco apagado, tá, Bruno? Só falar para você aí, aqui esse cinzinha, esse texto em cinza aqui, pro velho quadragenário aqui, só não quebra porque eu tô vendo na TV de 40 polegadas. Se não, meu irmão, eu ia ter que ver. Cadê? Ó, ia ter que ver assim, ó. Ó, para poder enxergar esse cinza aqui. Mas não é o caso. Deixa eu acertar isso aqui. Show. Lista de defeitos. A parte 3, equipamentos, itens, recursos, dinheiro, cenário. Definindo moeda, recursos iniciais de renda, níveis de riqueza e renda em comum, antigos e medievais. Aqui só dá uma amostragem, né, do que seria. Pelo próprio designação aqui, né, a gente já pode, dentro da realidade que a gente está fazendo, se for para um jogo realista, só o fato dessa nomenclatura aqui já te dá uma base de como lidar, né, com como lidar com o dinheiro em si, para fazer uma tabelinha igual a essa, legal para o mundo moderno, né? Mas aqui ele te dá uma noção de uma coisa mais antiga e tal, né, para você ter noção de como é pro seu, de repente, o seu jogo do medievo e tal, ou dos primórdios da Era Comum, né? Mundos antigos e medievais. Tá aí várias tabelinhas diferentes. Tem bastante tabela. Itens e serviços diversos, né? Cenários antigos e medievais. Aí vai mostrando para você toda essa peculiaridade. A gente chega nas armas, né? Foco em arma, dano, aquela coisa toda, alcance, cadência de tiro, munição máxima, recarga, peso, custo, armas de combate corpo a corpo, armas de balanço, armas de haste, estrutura de chicote, laminar leve, laminar pesada, aí vem a tabelinha, né? Armas de ataque à distância. Opa! Arma leve anti-armadura. É o anti-tanque, né? Anti-tanque. Aí mais tabelinha de arco, besta, arma de arremesso, arma de fogo. A tabelinha é bem legalzinha, né, das armas de fogo. Uma variedade muito boa, né? Com as peculiaridades ali, ó, você vê aqui, ó, tá vendo aqui? Nem sei se você tá vendo, tá vendo o cursor. Você pega aqui, ó, 5 aqui, ó. Aqui, ó, 3, 5. Fuzil de assalto. Esses são os fuzis que disparam em rajada. Então, tudo bem delineadinho.
né? Escudo e armadura, né? As proteções, estatísticas de escudo e tudo mais, aquela coisa toda, né? Peso, custo, redutor de dano, né? Tá ali os bônus e broquel, né? Aquela coisa toda, tabelinha, mais tabelinha, né? Mais tabelinha, e a gente vai para a parte do narrador, né? O que faz o narrador, pegando o ritmo das regras, treinar a criação de personagens, simular combate, repita algumas vezes só para ler o essencial, indo às vias de fato, se empolgue, rascunhe, reúna o grupo, manter a coisa mais difícil que tem é você reunir uma galera para jogar. Primeiro você que está se é que você está me escutando ainda depois desses 55 minutos, você deve achar que é tranquilo. Não, vou chegar para meus amigos. Às vezes o amigo só quer soltar pipa e jogar bola. Entendeu? De segunda a sexta é expor na escola. Sábado e domingo, solta o pipa e joga bola. Mas na RPG, acontece. Por que isso acontece muito? Porque pessoas têm que querer ser diferentes. Por isso que a galera dos jogos solo, né, tem uma produção grande, né, porque fulaninho fez um jogo solo né, pô, legal pra caramba. Vou testar. Aí no seu tempo, no seu ritmo, você testa, joga, grava igual qual é o nome? O Horus, né, do Horoscopizine faz, né, no seu canal do YouTube. Aliás, se não fosse o Horus, eu não ia descobrir que dá para ter comunidade no YouTube, né, igual fazer postagem, fazer enquete, eu jamais saberia, né? Mas, por exemplo, eu particularmente eu só gosto de jogo pronto. Esse negócio de jogar com oráculo, com 2, 3 personagens, igual o Horus faz, eu não curto muito não. Eu achei meio... não é a minha, entendeu? Mas como recurso de entretenimento é válido, né? Enfim. Eu tenho que voltar a jogar, fazer o joguinho Mequetrefe lá com Cidadela dos Ladrões, Cidade dos Ladrões, que é um livro-jogo, né? Uma aventura solo, né? Com o jogo já pronto, você só seguindo os ditames que o livro te dá. Mas vamos lá. Conduzindo o combate, sorteio de iniciativa, rodada de turno, ataque, defesa, redutor de dano, matriz de combate. Você pode jogar tanto com hexágono quanto com quadrado, né? Eu, por mim, eu não uso nenhum nem outro. Rabisco no papel é o suficiente. Eu estava aqui, eu ataquei e tal. Precisa ter uma grade hexagonal ou uma grade quadriculada. Eu acho besteira. Eu gosto do teatro da mente. Mas tem essas opções no camaleão. Aí, escala do grid e tal, movimento, né? Espaço, ataque de oportunidade. Recuo, pássaro de ajuste, por rodada, sempre corpo a corpo. Manobras especiais de combate. Postura defensiva, defesa total, flanquear o inimigo, agarrar. Agarrar é bom. Agarrar é bom porque o inimigo não espera. Tamanho, cabeçada, neutralizar, alvo surpreendido, segurar membro, aparar aquele chute e dar o balão. Também o inimigo não espera. Recomendo jiu-jitsu, tá, gente? Se vocês forem para praticar arte marcial, recomendo jiu-jitsu fortemente. Segurar membro, desarmar, atropelo, derrubar, forçar a defesa, fintar. Fintar, a galera da capoeira tá ligado.
conduzindo a história. Aí cenário de aventura, gênero de mundo, né? Tom de campanha, deixando tudo enxuto, tipo de aventura prontos, preparadas, improvisadas, sugestão de mini aventuras, né? Aí ele fala alguns temas aí para você abordar na sua mesa, conduzindo partidas, tal, foco, qualidade e defeito, aquela coisa toda, gerenciar recursos, né? Recompensa de recursos, ameaça. Aí como você faz ali a ficha do PNJ, né? Do NPC, né? Personagem não jogador, não player character. Os atributos, aquela coisa toda, regras novas na ficha, né? Você pode botar naquele espacinho vago ali que tem na ficha, você pode botar mana e magia, né? Você pode botar balança moral, botar divindade versus humanidade, horror e sanidade, sanidade atual, várias possibilidades. Aí tem uns gridzinhos. Tem aqui a ficha do camaleão, né? A ficha básica aqui na sua esquerda e na sua direita anotações de equipamento, né? E combate. Aqui no caso, esse é o espacinho vago que a gente está falando, né? Que você pode adicionar essas peculiaridades aqui dependendo do cenário que você esteja jogando, né? E são rabisquinhos que você pode fazer muito facilmente, né? E a gente finda aí com mais de 1 hora, né? Por conta de N coisas, N atrasos. Na descrição do vídeo vai estar todos os links pertinentes que eu comentei. No próximo programa a gente vai continuar o mês dos cria. Só que agora a gente vai fazer em vez de fazer como eu fiz, né, de botar para voto, né, para o pessoal que assina votar, eu vou fazer uma contagem regressiva até o Tagmar, né? Então, a partir de agora, os que faltam eu fazer não vou dizer que é uma micro resenha, né? Nem um resumo, é só uma folhear assistido, né? Do mesmo jeito que você vê o cara fazendo o cara jogando o jogo no videogame, né, que você está acompanhando, eu estou folheando aqui e você está acompanhando o folhear do livro, né? Então, lembrando, se você puder, né, eu não vivo de vento, não vivo de like, preciso do seu joia, né? É importante. Se você não puder contribuir aí com o italiano pra gente, né? Aí o Pix aqui do ladinho, não, aqui, ó, o Pix aqui do ladinho, paga um italiano pra gente, né? As redes sociais, a coordenação motora depois de certa hora é foda. Então, em cima do Pix você vê aí as nossas redes sociais, acesse o Ócio Leva ao Vício.blogspot.com e tem mais groselha, além dos vídeos, tem umas groselinhas, eu faço aí uma diagramação maluca de um suplemento, resgato um suplemento que ninguém tinha mais, enfim, N coisas, agora eu tô mais focado, além do OcioCast também, se você curte política também, tem bastante lá, além das zoeirinhas nerds cotidianas, né? Todos os links estão na descrição. Beijo no Kengo e até a próxima.